Imagina um garoto de 10 anos que saiu de uma cidade pequena, sem experiência, sem herança, sem nome, e foi capaz de derrotar lendas. Agora, imagina esse mesmo garoto dentro de um mundo onde espíritos amaldiçoados rasgam a realidade, onde feiticeiros morrem antes dos 20 anos, onde o mais forte entre os humanos mal consegue controlar uma invocação. O que aconteceria se Ash Ketchum existisse no universo de Jujutsu Kaisen? A resposta vai te deixar sem chão, porque Ash não seria apenas mais um feiticeiro. Ash seria uma anomalia, um erro no sistema, alguém que os anciões da escola Jujutsu olhariam e diriam: isso não deveria ser possível. Enquanto feiticeiros de grau especial passam anos dominando uma única técnica, Ash chegaria coordenando 3 espíritos ao mesmo tempo, cada um com personalidade própria, cada um crescendo junto com ele, cada um disposto a morrer por ele, não por obrigação, por escolha. Esse é o detalhe que muda tudo. No universo de Jujutsu Kaisen, Shikigamis são ferramentas, são poder emprestado, controlado, submetido. Mas a técnica de Ash, o vínculo espiritual, funciona ao contrário. Ele não domina as entidades, ele as liberta. Ele purifica espíritos amaldiçoados e forma contratos permanentes baseados em confiança mútua. O resultado? Shikigamis que evoluem em batalha, que pensam, que sentem, que ficam mais fortes quanto mais a situação piora. E a situação com Ash sempre piora antes de melhorar. Mas aqui está a pergunta que vai mudar a forma como você enxerga esse personagem para sempre. Como alguém tão novo poderia se tornar uma ameaça para entidades do mundo Jujutsu? Antes de continuar o vídeo, quero te fazer um convite. Se você curte análises profundas, teorias insanas, power scaling e aquele olhar estratégico sobre animes, então você precisa conhecer a comunidade Geekflix. E agora, não sai daqui. Continua assistindo o vídeo, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga esse universo. Agora pensa comigo por um segundo. Dentro de Jujutsu Kaisen, poder bruto não é suficiente. Satoru Gojo existe, e ainda assim o mundo está à beira do colapso. O que realmente separa os feiticeiros que sobrevivem dos que morrem não é a técnica mais bonita, é a mentalidade em combate. É a capacidade de continuar funcionando quando tudo ao redor está desmoronando. E nisso, Ash Ketchum é clinicamente absurdo. Ele seria classificado como grau 1 com potencial para nível especial, não pela força bruta, mas pela combinação de 3 fatores que raramente aparecem juntos: controle simultâneo de múltiplas invocações, sincronia emocional extrema com seus Shikigamis e uma resistência física que desafia a lógica médica. Feiticeiros que lutaram ao lado dele diriam a mesma coisa: ele deveria ter caído 10 minutos atrás. Por que ele ainda está de pé? Agora entra o que torna a técnica dele verdadeiramente aterrorizante. Raiju, o espírito do trovão, é velocidade pura. Descargas de energia amaldiçoada que cruzam o campo de batalha antes do inimigo terminar de processar o ataque anterior. Ryuen, o dragão espiritual, é destruição em escala, fogo amaldiçoado que não apenas queima, mas corrompe a energia do oponente. E Mizukage, o guardião das marés, é o que ninguém vê até ser tarde demais. Clones líquidos, assassinato furtivo, controle do espaço sem presença física. Separados são poderosos, juntos são um pesadelo tático. Porque Ash não ataca, Ash coordena. Raiju paralisa, Mizukage prende, Ryuen finaliza. Um ciclo de pressão constante que fecha todas as saídas do inimigo antes que ele perceba que está cercado. É o estilo de um treinador aplicado ao campo de batalha mais brutal que existe. E quando isso não é suficiente, quando o inimigo é grande demais, rápido demais, forte demais para tudo isso, é aí que Ash se torna verdadeiramente perigoso. Mas o que acontece quando ele abre o domínio? O que exatamente é a Arena dos Espíritos Lendários e por que ela é diferente de qualquer expansão de domínio já vista em Jujutsu Kaisen? Presta atenção agora, porque essa parte é onde tudo muda. Expansões de domínio em Jujutsu Kaisen são consideradas o auge de uma técnica.
São raras, são definitivas e geralmente refletem o interior psicológico do feiticeiro, seu medo, sua obsessão, sua natureza mais profunda. O domínio de Ash se chama a Arena dos Espíritos Lendários. E diferente de qualquer outro domínio, ele não intimida com escuridão, não sufoca com confinamento, não paralisa com horror existencial. Ele convoca. O céu se abre em auroras elétricas, o terreno se transforma em um estádio de batalha espiritual, e do horizonte, do nada, surgem silhuetas de espíritos gigantes, não para destruir o inimigo imediatamente, para testemunhar. Porque dentro do domínio de Ash, a batalha se torna um julgamento. Todos os seus Shikigamis recebem amplificação total de energia amaldiçoada. Ash pode invocar todos os seus espíritos simultaneamente, não apenas os 3 principais, e todos os ataques se tornam certeiros, sure hit. O que isso significa na prática? Significa que não existe defesa suficiente, não existe velocidade suficiente. O ataque chega, sempre. E dentro do domínio, a técnica suprema é ativada. Trindade Elemental. Raiju, Ryuan e Mizukage atacam em uníssono. Raio, fogo e água comprimida convergindo em um único ponto. A explosão espiritual que resulta disso não é apenas destrutiva fisicamente, ela sobrecarrega a energia amaldiçoada do alvo, colapsa defesas passivas e deixa uma marca que persiste mesmo após o domínio se fechar. Poucos inimigos sobreviveriam ao impacto direto. Mas aqui está o que ninguém percebe sobre Ash até ser tarde demais. Ele sempre guarda algo. Mesmo no fundo do abismo, mesmo com os Shikigamis no limite, existe uma reserva emocional que nenhum inimigo consegue calcular. Porque Ash não luta pela vitória, ele luta pela conexão. Por cada espírito que confiou nele, por cada pessoa que acreditou que ele era só um menino sem experiência, e é exatamente por isso que ele nunca para. No final, o que torna Ash Ketchum absurdamente encaixado no universo de Jujutsu Kaisen não é a técnica, não é o domínio, não é a combinação dos 3 Shikigamis, é o que ele representa dentro de um sistema que foi construído para quebrar pessoas. Jujutsu Kaisen é um universo de sacrifício, de feiticeiros usados como peças, de jovens mandados para morrer por uma instituição que os trata como recursos consumíveis. E dentro desse mundo, Ash seria exatamente o oposto de tudo que o sistema espera. Ele não submete, ele não descarta, ele não aceita que perda é inevitável. Enquanto feiticeiros ao redor dele aprendem a não se apegar, porque apego mata em combate, Ash seria mais forte por causa do apego. Seus Shikigamis não são ferramentas substituíveis, são parceiros. E quanto mais o sistema tentasse quebrar essa lógica, mais ela se provaria verdadeira no campo de batalha. Os anciões da escola Jujutsu veriam nele uma anomalia. Gojo veria nele um espelho. Megumi, com sua técnica de invocação baseada em submissão, olharia para Ash e entenderia, silenciosamente, o que sua própria técnica poderia ter sido se o caminho fosse diferente. Ash Ketchum no universo de Jujutsu Kaisen não seria o mais forte, mas seria o mais difícil de matar. Não fisicamente, emocionalmente, porque ele nunca para de acreditar. E em um mundo onde a fé em si mesmo é a primeira coisa que os espíritos amaldiçoados consomem, isso é a arma mais rara que existe. Ele tinha muito mais a oferecer. Sempre teve. Curta, inscreva-se e ative o sininho para ter análises e novidades todos os dias.